pessoal, tudo bom? Vou mostrar aqui uma breve alterações para vocês aqui relativo às alterações que teve aqui de fontes, né, e controles do tribunal com a mudança para 2022. Vai ser um vídeo bem breve. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, vocês podem ligar aqui para o pessoal da equipe do suporte e vocês sanarem alguma dúvida mais específica de vocês, tá bom? Vamos lá. São 3 pontos que nós vamos mostrar, que seria o seguinte: as fontes de Covid, que o tribunal, né, e a matriz, né, do STN lá criou uma fonte específica, que antigamente a gente usava só a fonte 400 e a fonte 401, com um rateio, né, de um controle especificamente no final do código, para poder indicar que é Covid, né? E agora existe uma fonte mesmo direta para Covid, feita no padrão nacional. E a mudança também do controle do superávit financeiro, que antigamente a gente usava um identificador lá 90, né, naquela parte da dotação, e o tribunal também, junto com a União, criou uma fonte iniciada com outro código, outro indicador no início, direcionada especificamente para superávit, tá bom? Vou mostrar aqui diretamente aqui a parte das fontes. Se vocês notarem, né, vocês viram que a gente mudou aqui as telas de fonte e criou o código conforme o tribunal vai utilizar. São 14 dígitos agora para controlar o código da fonte. Antigamente tinha um código bem reduzido, né, com 4 dígitos no máximo, né? A gente manteve ele aqui para a compatibilidade de vocês, mas o que vai ser enviado para o tribunal agora vai ser esse código aqui, tá? Ele tem um início aqui dos 7, 8 dígitos iniciais, é o padrão nacional do STN. Então o STN tem um indicador, né, eu vou mostrar aqui mais fácil, ó. Ele tem um indicador de exercício, ou seja, se é recursos da receita do exercício, ou se é recursos que você está em conta bancária livre para usar, que é o famoso superávit do exercício anterior. Então vai ser o indicador 2. Ou algum recurso condicionado. A informação que nós tivemos do tribunal os recursos condicionados são aqueles assim, recursos que vocês estão colocando no orçamento, mas que não tem nenhuma certeza que ele vai ser recebido ou executado. São tipo emendas, convênios, tem algumas coisas específicas condicionadas a esse item, tá bom? As fontes padrão nacional. Então isso aqui agora em todos os estados, a partir desse ano aqui no Tocantins e em outros lugares, já vai usar essa codificação que é nacional. Então todos os municípios do Brasil vai ter essa mesma codificação aqui como padrão. E no caso, tem para a União também, existe um complemento. Todas as fontes agora de impostos, né, que era antigamente a SPS, MDE, vai se tornar a fonte 500 a nível da União. E a aplicação da despesa vai ter um indicador, se é educação ou se é saúde, aquele recurso que está sendo utilizado, tá certo? E o tribunal criou, a partir do 6º dígito aqui no final, mais algumas particularidades. Uma delas foi que ele manteve que nos últimos 3 dígitos se mantém aquele código 777 para indicar que é Covid. Então, algumas fontes específicas nós criamos as fontes com o final 77, mas com indicador. Aqui é um recurso ordinário com aplicação do Covid. Aqui é um antigo recurso da saúde, a fonte 40, mas direcionada à aplicação do Covid, tá? Outra coisa que mudou radicalmente foi a questão de criar uma fonte específica para Covid da União. Então agora, aquela antigamente que nós tínhamos, a fonte 401, que era custeio, né, era o custeio da saúde, né? A gente podia somente ter um indicador na dotação para indicar que era Covid, agora nós vamos ter que ter totalmente uma fonte nova, tá? Para fazer isso aqui. Vamos ver primeiramente essa parte do Covid. Deixa eu pegar aqui, ó. No orçamento, o sistema não alerta para vocês que existe alguma divergência nesse sentido, porque ele entende que aquilo que você fez é o correto, né? Nas conversões a gente não mexeu nessa parte de Covid, tá?
Quando você exportar a primeira, aí sim o sistema vai começar a te dar aqueles alertas que eu copiei aqui um texto, né? Ó, foi identificado um uso indevido entre o orçamento, a execução com o orçamento. Primeiro, eu orcei uma fonte aqui, ó, lancei uma fonte recebida na conta, e indiquei nessa receita que a receita era Covid, só que a fonte que eu usei não está com o final 777 do Tribunal de Contas, certo? Então, um exemplo, esse aqui é na saúde, vou mudar aqui para saúde e vou localizar essa receita aqui, ó. Pronto. Está aqui, ó, um código da indicação que é Covid, está marcado o Covid no vínculo, ó, certo? Então eu recebi essa receita para combate do Covid. Só que quando eu vou conferir essa receita aqui lá no orçamento, aqui não vai aparecer muito fácil. Ela está na antiga fonte do tribunal, está no bloco custeio. Então se eu pegar aqui essa fonte, ó, ela está lá, ela é 401. Ela está no bloco antigo ainda, ó, e o tribunal agora quer, junto com a União, que ela fique no bloco custeio. Nós temos duas formas de resolver isso aqui, que só quem vai saber a forma correta é quem está fazendo o lançamento. Primeira, é tirar do lançamento da receita a indicação de Covid, se não for o caso mesmo. Então, se aqui essa receita foi marcada indevidamente por Covid, você tira o vínculo. Ou, se está correto, eu tenho que arrumar no orçamento. Então, o orçamento, eu tenho que vir aqui e trocar essa fonte. Deixa eu mudar de novo para o orçamento. Eu tenho que trocar o orçamento dessa fonte para já criamos uma fonte aqui padrão, 702, 777. Isso aqui vai causar um problema, que é o desequilíbrio no que previu do orçamento, porque esse aqui tem, no caso, está previsto, com a despesa executada, tá? Se for possível, também as dotações onde está marcado o Covid, nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho, tem que ser trocado. Então, aqui eu já troquei a fonte. Com eu trocar a fonte, quando eu vou vir no meu controle de fontes, pegou não? Tá sem um serial aqui, deixa eu mudar para a prefeitura de novo. Aqui eu tenho que trocar o serial. Quando eu pegar agora o controle, eu vou ter um desequilíbrio. Ó. Eu tenho o Covid com receita, tanto na primeira página quanto no controle aqui. Agora eu tenho receita de Covid, mas não tenho despesa de Covid. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho de novo. Ó. Aí aquilo foi um alerta da receita. Então temos que mexer dessa forma. A despesa é a mesma coisa. Ó. Eu tenho um empenho indicado com Covid. Eu tenho um empenho indicado com Covid. Está aqui o vínculo 5.000. E a dotação está numa fonte que não é Covid. Onde eu vejo isso? Ó, entro na dotação e estou vendo de novo que ela mantém o orçamento anterior. Nesse caso é mais fácil porque é um orçamento previsto e lá no orçamento está aquela indicação antiga, ó, do DDR com 77, que a gente não apagou para vocês terem uma referência. Eu vou ter que vir aqui nessa fonte também e colocar a fonte de custeio do Covid. Tá? Vou trocar aqui também no sistema. Quando eu trocar, ele vai trabalhar agora com a fonte de Covid aqui na União.
tá? Essas alterações aqui no orçamento e na execução, ele tem um agravante um pouquinho maior, porque eu tenho que reprocessar, após toda alteração, eu tenho que reprocessar o PCASP, isso nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Outro item, então para todos os erros que tem aqui, ó, então é bom revisar antes de mandar o orçamento, você fazer essa revisão nas dotações. O que nós temos aqui de fontes que estão marcadas, deixa eu ver se aqui aparece para o DDR, que não aparece no DDR. Quais as dotações que você previu para a Covid? Pode ser talvez uma ação específica que vocês têm que fazer toda a troca primeiramente aqui, ó, da parte da fonte. Essa fonte aqui também não está correta. Eu tenho que indicar que a fonte é 1.500.777, porque é Covid. Tá? Outra, também, essa aqui não está no grupo do Covid, ó. Tem enfrentamento do Covid, são 2 ações aqui, ó, pegou pela ação, nesse daqui não tem mais. Não sei se tem mais alguma dotação, que eu não conheço a base, a gente copiou como modelo, tá? Mas vai ter que fazer a revisão total aqui do orçamento, para que o orçamento você não tenha surpresa. Quando você for fazer a exportação da primeira remessa, aparecer esse tipo de alerta. E aqui a execução está correta, o que ficou errado foi a previsão da dotação, que agora foi trocado a fonte. Ok? Outro item é a questão de uso do superávit. Antigamente nós tínhamos que criar dotações novas, isso já foi plantado ano passado, para que você usasse as dotações de superávit. Aqui, ó, nós temos um empenho onde foi utilizado isso aqui. Foi utilizado, ele deu um aviso quando eu tentei exportar e copiei o texto. Ó. Foi usado empenhos do orçamento e com vinculação indevida. O empenho marcado com recurso do superávit e não registrado em dotação específica. Como é que ele fez isso? Eu estou com o empenho aqui feito. Eu marquei que o recurso é superávit financeiro, mas eu usei um recurso onde o código do tribunal não inicia com 2, ó. Aqui tem que ser 2. O que eu tenho que fazer? Nesse caso aqui, ó, é uma dotação do orçamento, eu não posso mexer. Esse aqui não é para mexer. Eu tenho que criar uma outra dotação, como foi criado no passado, que a gente fazia essa vinculação aqui, ó. Só que quando é nessa vinculação nova, eu não vou mexer mais no DDR. Eu vou criar uma fonte 2060, que é o que é o código do 500 aqui. Deixa eu pegar aqui o código que a gente criou, o recurso IDO 709. 2709 000. Deixa eu ver se tem. Não tem. Então tem que me procurar por aqui, ó. 2709. Recursos do superávit, qual que é o ID dela? Tá aqui, ó. Vamos usar esse código na fonte de recurso. Então tem que criar uma dotação nova nesse caso. Eu vou criar especificamente com todos os dados, uma dotação com a fonte nova e aqui zerado. E fazer a troca no empenho. Esse caso é mais fácil porque todas as dotações de superávit, ela não precisa ser criada no orçamento. Né? Isso vai dar um erro de correção na execução. Durante o envio da primeira remessa, vai ter que fazer essa revisão. Tá? Um outro ponto temos algumas receitas agora de emenda. Tá? Vemos que todos os municípios estão recebendo algumas receitas de emenda parlamentar. Deixa eu ver se eu localizo nessa base, onde ela está. Aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Não. Tu lembra onde é que foi gerada a emenda aqui, Jonathan? Não. Mas vamos dizer assim, ó. Eu não sei se tem nessa base, mas vamos dizer a seguinte situação aqui, ó. Também no tribunal, aquele código de receita de fonte 102 foi criado, ela foi transformada em emenda especial individual, tá? Existe agora também uma figura de emenda especial
de bancada. Ela não é uma fonte específica, mas é um desdobramento da fonte de transferências especial da União, certo? Antigamente o tribunal só tinha a 102, não tinha emenda especial do Estado. Agora nós temos também emenda especial dos Estados, tá vendo aqui? É um outro código de fonte. E agora nós vamos ter que desmembrar isso para o tribunal. Essa nós criamos como padrão, vocês podem utilizar ela caso vocês não tenham ainda feito nenhum lançamento. E a obrigação para o tribunal é assim, ó, além de fazer essas configurações aqui corretas para a União, nos últimos 6 dígitos aqui, ó, o tribunal quer que indique para ele qual o ano que você recebeu o recurso, digamos que foi esse ano, e esses últimos 2 dígitos vocês criam um código sequencial para identificar o parlamentar que enviou, seja ele federal ou estadual, tá? Como essa aqui é de âmbito da União, esses códigos vão ser de deputados federais. Quando eu criar uma emenda de vínculo estadual, eu tenho outra aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Eu criei também um ID específico. Essa é de âmbito dos estados. Então, o final aqui do código vai ser uma sequência dos deputados estaduais, tá? Então, nos 2 casos, ele quer o exercício onde recebeu o dinheiro e um código de identificação sequencial do parlamentar. Nós estamos orientando aqui no trabalho aqui, ó, no nome da fonte para vocês identificar. Vocês identifiquem o nome do deputado, tá? É o que o tribunal quer, porque é só o código aqui do código da fonte de recurso não diz nada para o tribunal se não tiver vinculado com o nome aqui. Então, todos os lugares onde tiver o código 01 no final a nível estadual, vai ser o deputado que vocês indicarem aqui. Então, ano que vem, recebeu outra fonte, 2023, o 01 tem que ser o mesmo deputado. Tem que ser o mesmo nome de deputado. Ok? E isso aqui vai ter que trocar tanto nas receitas, né, que tenha sido arrecadadas, e na execução da despesa vai ter que ficar a codificação igual. Tiver 2 deputados, 2 fontes diferentes. Se você tiver recurso acumulado recebido do ano passado, tem que ter uma fonte com o final do ano passado e vocês indicam na conta bancária, aqui no saldo da conta aqui, que o recurso é daquele deputado. É um 76? Não, ele já está gravado. Não, aqui não é um 706 não, aqui eu acho que tem outro código. O estadual é outro código aqui, ó. Então vocês vão indicar aqui, ó, criar um código identificador sequencial. Então o saldo daquela emenda, daquele deputado que tem guardado em conta é esse saldo que passou. Da mesma forma como é saldo anterior, as dotações que você criou, a fonte já não vai ser mais essa fonte, vai ter que ser uma fonte iniciada com 2, porque vocês vão usar superávit financeiro. Só um instante. Pessoal, então, eu creio que é isso que a gente queria mostrar em relação às 3 alterações grandes aí que teve na questão de fonte, e deixar aberto aí, caso vocês precisem de algum auxílio na geração e exportação disso aí, pode ficar atento, a gente está atento aqui no suporte para atender vocês, tá bom? Muito obrigado, até uma próxima.